Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos, que alegria, espero que esteja tudo bem com vocês e vocês tenham tido bons estudos, né, aproveitando bem os conhecimentos, né, e que a vida de vocês esteja sempre cheia de sucesso, paz e harmonia. Enfim, estamos hoje na sexta aula de numerologia, né, que legal, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a questão dos relacionamentos amorosos, né, os relacionamentos de casais. E hoje nós vamos falar de uma situação que atualmente é muito comum, que são as separações. Apesar que antigamente também não deixava de existir, né? Às vezes as pessoas não se separavam por motivo de aparências ou por tradição e etc. Mas a vida em si não existia mais aquela vida de casal, né? Então o que acontece? Nós, na numerologia, né, temos maneiras de diagnosticar essas possíveis falhas, né, dependendo da situação, de como ela pode acontecer, né? Então, para a gente diagnosticar essas probabilidades de um casal não ter sucesso em relacionamento, né, nós vamos voltar um pouquinho atrás, porque nós vimos lá bem lá atrás que, né, na numerologia da casa, que quando a gente fôssemos fazer uma possível modificação, uma harmonização no número da residência, né, nós tínhamos que nos atentar na questão da saúde da pessoa e quando o mês, né, de nascimento dos moradores, né, seja de quem fosse, mais o número da casa tivesse como resultado um número 9, era uma alerta para a gente saber que poderia ocorrer problemas de saúde, né? Então vocês lembram isso, a gente só está recapitulando, né? E para a questão de relacionamentos, existem várias maneiras também para a gente encontrar os possíveis probabilidades e um dos cálculos a gente usa o número da casa. Então o que acontece? A primeira parte vocês ainda não conhecem, vocês sabem fazer, né, como a gente fala, a transferência do nome completo da pessoa, né, para os números, né? Nós não chegamos ainda que esse tema a gente estuda muito na pirâmide invertida, né? Aí normalmente eu utilizo duas tabelas, né? Eu uso a tabela pitagórica e também uso a cabalística, né? Porque eu procuro esses tipos de entroncamento, né? Do número 4 e 5 que forma o número 45, né? Que a gente considera ele o número da separação. Então, quando você está fazendo a transferência, você vai encontrar então a conjunção D e E, né, que vai dar, que nem está embaixo lá, de Oliveira, né? O ME, né, que tem o Medeiros, o VE, que o V Oliveira também tem, né? E o TE, que aqui a gente usa mais um nome comum, né? Um nome da pessoa, o primeiro nome, Thelma, né? No VE também pode ser Vera, a gente tem alguns exemplos aqui. Então o que acontece? Essas conjunções, né, quando a gente substitui, forma o 45, é conhecido o número de separação. Então, para essa situação, a gente, como expliquei, usa tanto a tabela numerológica pitagórica como a cabalística, sendo que o D e E repete nas duas, né? Ele só tem algumas diferenças, tipo o TE, né? E na numerologia cabalística é o TE e na numerologia pitagórica é o VE. Mas o DE e o ME tem nas duas tabelas, né? Então isso é importante já saber que, por pior das hipóteses, as duas numerologias acabam diagnosticando esse problema de separação. Então, normalmente, quando você tem casos como esses, né? Vocês devem conhecer várias pessoas que têm o sobrenome de Oliveira, sobrenome Medeiros, alguém que chama Adélio ou Adelaide, né? Alaide, né? Tem a Vera, tem a Thelma, né? Tem o Teodoro também. Então, cada caso é um caso. No caso, vamos dar exemplo da Thelma, né? Pode até ocorrer, vai depender da sequência do sobrenome dela, né? Porque logo no início, pode ser que a separação possa ser até dos pais dela, porque é bem no início da vida dela, então ela é criança, né? Mas vai trazer, né? Queira ou não queira, pode ser, a gente não vai colocar agora nesse momento para explicação um nome completo, né? Tanto que a gente vai utilizar, nem vai ser nome completo, a gente só vai usar os sobrenomes, né? Mas então quando acontece isso, a gente tem essa conjunção
e ela já anuncia a possibilidade de uma separação. E vale dizer e comentar o seguinte, que separação pode ter vários motivos. O mais, como diz a gente, a mais categórica é a que vem com o divórcio, né? Essa é então a separação que todo mundo conhece. Mas também tem aquelas separações que o pessoal comumente não acha que é separação, que é problema, vamos supor, do tempo de relacionamento. Mas é tipo aquela, eles moram já um bom tempo, né? 10, 15, sei lá, 20 anos, né? E começa não ter mais assunto, depois começa a ficar cada um no seu canto, né? E vai indo cada vez mais se afastando. É uma separação. Aí chega uma época da vida deles que um está assistindo televisão, o outro está em outra parte da casa, talvez lendo um livro, talvez assistindo até outra televisão, né? Um exemplo, se a casa for um número 7 piorou, porque é a casa da introspecção, aí com certeza que eles não se falam mesmo. Então, existem vários motivos. Um desses é a separação desse jeito. Moram no mesmo lugar, né, convivem, mas não têm uma vida em casal, em comum, né? Aí qual é a outra separação? Às vezes eles são pessoas já de uma boa condição financeira e possuem mais de um imóvel, né? Tem casa na praia, casa na montanha, né? Casa de campo, etc, né? Então o que acontece? Aí sempre tem a desculpa de um, eu vou lá cuidar do apartamento na praia, eu vou cuidar da chácara, entende? Aí eles se separam, né? Aí fica lá uma semana, 15 dias, né? Aí um num lugar, outro no outro. Então também é uma separação. Então a separação não é só o divórcio. Então esse elemento, né, que a gente está estudando acaba dando para a gente, como eu falo, uma condição de poder entender que pode haver esse tipo de situação e essa energia acabar influenciando as pessoas, né? Aí tem vários e vários outros momentos, né? Então qual é o outro que a gente pode entender também? A gente tem o segundo, que é quando a gente realmente acaba calculando a questão do número de relacionamento. E esse número qual é? É a soma, é parecido, né, com o caso lá da saúde, é a soma do mês mais o ano de nascimento da pessoa. Então aí tem esse resultado. Aí o que acontece? A gente vai utilizar uma pessoa fictícia, né, que nasceu em 7/5 de 1983. Então o que acontece? A gente acaba utilizando o mês, que é 5, e o ano 1983, né? Então a soma vai dar, né, o 5 mais 1 mais 9 mais 8 mais 3 dá 26. 2 mais 6 dá 8. Então, esse número de relacionamento dele é o 8, né? Dessa pessoa. Pode ser uma mulher como pode ser um homem. Aí esse resultado nós vamos somar ao ano pessoal. Então, o AP, né? Aí o que acontece? NR8 mais o AP6 é igual a 14, 1 mais 4 igual a 5. Supondo, né, que ela ou ele seja casado com uma outra pessoa que nasceu em 12 de março de 1977, aí nós temos lá 3 o mês, né? 1 mais 9 mais 7 mais 7 igual a 27, que dá 2 mais 7 igual a 9. Então, dessa pessoa, NR é 9. E aí vai somar com um ano pessoal, suponhamos aí que seja o ano pessoal 9, a gente também vai ter um resultado 9. Então, já nesse caso, né, o resultado para um é 5 e para o outro é 9, nós também temos a possibilidade de uma separação. Essa já é uma separação que já vai chegar a certos momentos do pessoal estar sempre se desentendendo, não podendo, né, como diz, conversar, vão estar sempre discutindo, vão sempre estar um oposto do outro. Por quê? Porque o 5 é versatilidade, é mudança, é agilidade, né? E o 9 é finalização, é término, né? Praticamente. Então o que acontece? Eles começam a ter o que a gente chama de problemas de comunicação, problemas de relacionamento de todas as espécies, né? E vai gerando um conflito cada vez maior e eles vão se separando cada vez mais, né? Aí vai, como diz, todas as rotinas de casal vai diminuindo e aí você consegue ver que o problema vai só aumentando, né? E aí a gente acaba tendo esse problema de separação.
Nesses casos, né, um percentual em torno de 60 a 70% dos casais acabam separando quando eles entram nessa situação. Porque na vigência do ano pessoal, depende do período, né? Pode ocorrer mil situações que eles acabam ficando sem um tolerar o outro, né? E eu já tive casais aí que em um mês, só um mês de convivência nessas energias, né? Um estava com a energia 5 e o outro estava com a energia 9, eles se separaram em um mês, porque eles faziam aniversários diferentes, né? E um começava numa época e o outro terminava na outra. Foi até engraçado, porque casou pouco tempo, né? A pessoa, vamos supor, era de fevereiro e a outra era de março. Aí quando a pessoa de fevereiro fez aniversário, ele entrou num expediente 5, né? Que era mudança, agilidade, e a que tinha nascido em março entrava, ela estava, né, no período 9 e depois ia para um período 1. Só que desse tempo que a primeira pessoa fez aniversário em fevereiro e entrou no 5, e até chegar no aniversário da outra pessoa de março para mudar para um ano pessoal 1, ela estava no 9 ainda. Aí o que aconteceu? Esse um mês, não chegou um pouquinho mais, né? Eles se separaram. Aí é incrível, e era um pouco tempo, mas a energia foi tão agressiva. Claro que vem vindo já de tempos, né? Então a pessoa acaba, como a gente fala, tendo um problema de convivência, né, da noite para o dia, né? Aí a energia só vem mesmo para realmente dar o término, né? Como a gente fala, é a gota que transborda o copo. Então o que acontece? A gente vai fazer uma simulação, né? Que, por exemplo, para vocês entenderem a dinâmica dessa situação. Então, supondo, né, que nós estamos no ano de 2019, a pessoa nasceu em 7 de 5 de 1983, nós já sabemos que ela tem a NR8, né? O ano vigente 2019, então a gente vê qual é o ano pessoal. Aí a gente faz o cálculo e descobre que o ano pessoal é 6. Aí o que aconteceu? A gente soma a NR, né, que é o número de relacionamento, né? A gente pode chamar assim. E o ano pessoal de 6 dá um 14/5. Então essa pessoa está numa situação 5, né, para relacionamento. Aí o que acontece? A outra pessoa nasceu em 12 de 3 de 1977, tem um RN9, né, um NR9. O ano vigente também, né, 7 de 5 de 2019, né? Aqui eu errei que era o certo é 12 do 3, né? Aqui está errado, consertando, eu vou pôr consertando na apostila. O caso dele é 12 de março, né? Tem que ser, porque a gente vai fazer o ano pessoal dele. Eu acabei deixando o mesmo dia e mês da outra pessoa. Então, para consertar, é 12 de março de 2019. Então, o que acontece? Ele está no ano pessoal 9. Né? A gente tem uma data, supomos que nós estamos em 2019, o ano vigente. Né? Então, o que aconteceu? Pode também existir essa possibilidade. Eles estão num 5 e num 9, fechou a situação e eles acabaram tendo um problema de relacionamento. Pode ocorrer em uma separação e até na questão de um divórcio. Aí o que acontece? A gente também tem as possibilidades, né, de você trabalhar o quê? Uma outra situação. O casal está vivendo bem, etc, etc. Aí a mesma pessoa, supondo, né, ela vai ter as mesmas condições, vai continuar lá, né, com o NR8, o AP6, né, nasceu também lá no dia 7 de 5 de 1983, só que está com uma outra pessoa, né, e essa outra pessoa nasceu em 9 de 1 de 1994. Aí tem um NR de 6. E o ano vigente também é 2019. Aí então ele faz aniversário em 9 de janeiro de 2019, vai ter um ano pessoal 4. Então o que aconteceu? Para esse casal, essa influência não vai ter problema. Por quê? Porque um está no número 5 e o outro está no número 1. Então até aí está tudo correndo bem. Mas acontece, como eu expliquei, tem a situação também da energia da casa. Então, se nós fizermos o cálculo também, nós chegamos à conclusão o quê? Que eles, né, supondo que eles estivessem morando, residindo, né, em uma casa de número 4.
Aí o que acontece? Nós vamos pegar os cálculos anteriores, né? E vamos somar com o número da casa. Então, se vocês verem, praticamente tudo é a mesma coisa. A única coisa que aumentou é o NC, que é o número da casa, do imóvel, né? Para 4. Aí o que acontece? Ela que era 5 passou a ter também a energia 9. E ele que era 1 passou a ter energia 5. Então o que acontece? Também vai existir a possibilidade em determinado período, ao menos nesse período que eles estão passando de ano pessoal, porque o ano pessoal vai sempre influenciar, eles vão ter algumas situações que não vão se entender e que aí pode ocorrer a bendita da separação. Por quê? Porque o número da casa sendo o número 4, ele é da organização, é da tudo certinho, tudo planejado. Só que também do lado negativo, o número 4 tem os seus problemas, né? Que é a questão, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola, da questão das coisas ficarem tediosas, né? Muita teimosia, momentos de inflexibilidade, né? Aí o que acontece? Depende às vezes até problema de sovinice, né? A pessoa ser muito sovina, né? Mão de vaca, aí um dos dois pode começar a querer mais guardar dinheiro, ou qualquer um quer gastar, o outro não. Aí começam os problemas, como a gente diz, para se separar, qualquer coisinha é motivo, né? Então, vocês veem o quanto que uma numerologia influencia. Então, por isso que é realmente muito é, perigoso, vamos dizer assim, a gente chegar e manipular o número de uma residência sem antes fazer um cálculo geral. Vocês ainda não têm noção de tudo, né? Quando a gente começar a fazer esses tipos de análise, vocês vão começar a entender a sistemática do porquê que a numerologia, tanto pessoal como da residência, vão também servir como uma terapia. Porque no momento que a gente chega e organiza a casa, harmoniza pelo Feng Shui, também temos a situação lá da radiestesia, mas também tem muita coisa que a numerologia vai mostrar, né? Como a gente fala, no mapa o caminho. Aquela parte de vocês verem, ler CD, né? O caminho de destino, ver o eu, né? Ver a motivação, ver a expressão, é importante, porque aquilo demonstra a pessoa. Agora, o mais interessante, o mais legal disso tudo, é realmente a gente conseguir desvendar e juntar todos esses números para dar uma composição e ao mesmo tempo explicar para o cliente as possibilidades do que pode acontecer, né? E ao mesmo tempo eles estarem preparados e trabalharem para amenizar, porque não é que eles vão fazer as coisas e vão evitar que aconteça, não. Acontecer vai, porque isso é destino, não tem jeito. Tá lá, vai acontecer, né? Isso é certeza. O que pode é amenizar. Então, às vezes, eles podem se separar? Pode acontecer de que sim, mas que seja uma separação mais amigável, que seja uma separação sem litígio, né, sem problemas, que se eles tiverem crianças, as crianças também não sofram com a separação, eles estejam, como a gente fala, mais, como a gente fala, informados e mais conscientes que faz parte da situação que ocorreu, em vez de depois eles ficarem brigando por qualquer coisa, ou às vezes até utilizando as crianças para um fazer rincha para o outro, entendeu? Então essa terapia com a numerologia é importante por causa disso, para evitar um conflito pior, né? Que se houver o fim do relacionamento, paciência, né? Como diz, o amor existe, mas também as pessoas acabam tendo outros sentimentos, né? E às vezes eu até brinco, né? Quando a pessoa fala, você se separou do fulano, aí alguém me pergunta, o amor acabou? Eu falo, às vezes eu sempre brinco, eu falo, não foi o amor que acabou, o amor continua o mesmo. O que aumentou foi o ódio, entendeu? Então essas coisas que a gente tem que controlar e através da numerologia a gente explicar aos clientes que pode existir uma maneira mais concisa, né? Menos, como a gente fala, de dificuldades para o pessoal se separar. Então, vocês vendo como o casal tá bem, tá com um ano pessoal, ambos não tem problema, só que aí a energia da casa acaba influenciando, e influencia muito, tá? Infelizmente a energia da casa funciona. Às vezes o pessoal só naquele tempo que tem a questão
do outro casal lá que eu expliquei lá que foram um mês só que eles viveram aquela energia e acabaram se separando. Mas pode acontecer, por exemplo, esse casal aí que um era 9, o outro era 5, né? E viveram só um mês nesse momento. Mas se eles vivessem numa casa que dava uma soma 10, né? Mesmo assim, eles iriam se separar por quê? Porque a casa 10 é aquilo, pensou, acontece. Então pode ser que naquele momento de raiva, num momento ou outro, um falou: "Ah, eu vou me separar de você". Sabe aquela famosa frase de boca para fora, né? Só que dentro de uma casa 10 como a gente fala, é problema, né? Vai acontecer. Aí tem já as energias influenciando, aí a pessoa acaba tendo essa complicação, né? Aí o que a outra sequência, né? A que a gente vai falar que é mostrando como funciona. Então a gente tem lá uma pessoa que chama, não pus o nome todo, né? Para também não a gente não expor as pessoas, né? Então supondo lá que a pessoa é fulana de Oliveira, né? Então a gente já sabe que ela tem o 45, supostamente esse nome é de solteira. Gosto também de deixar claro o seguinte, né? Que tem muitos numerólogos que falam, a gente estuda o número de solteira. É claro, tem que ver porque essa é a energia principal. Mas hoje em dia os casais, né, eles estão agregando tudo. O marido põe o sobrenome da esposa e a esposa, que era natural, né, também coloca. Aí eles juntam tudo, aí vira um monte de gente, que nem, por exemplo, eles dois aqui casaram, aí a fulana de Oliveira Medeiros, né, e o Beltrano Medeiros de Oliveira, né? Eles fazem essas miscelâneas. Aí vocês já imaginam a situação aqui, que ambos já têm o número 45 de, como a gente fala, até sobrando. E aí eles juntam mais ainda, aí fica difícil, né, o pessoal não conseguir. Aí vamos dar um exemplo aqui que é o caso deles, né? A gente fez o cálculo para dar certinho, eles já têm a possibilidade de se separar que a gente está vendo na própria numerologia do nome completo, né? Aí você pega e vê a data de nascimento da fulana. Nasceu em 7/5, está num ano vigente de 2018, né? E o cálculo que a gente está fazendo é no dia 2 de maio de 2018. Então está dentro do padrão, né? Aí a gente faz e vê que ela está no ano pessoal 5. Já tem as características, né, que herdou da família para uma separação. Aí o rapaz, ele, né, Beltrano Medeiros, também tem a situação no próprio sobrenome. Nasceu em 17/9, né, de um ano X, e para ele, como ele nasceu em setembro, e nós estamos fazendo o cálculo em maio, ele ainda não fez aniversário. Então vocês veem que o caso dele, aí o ano que a gente vai usar é o anterior, né? Tem que lembrar essa regra lá da numerologia, né? Não fez aniversário, a gente volta para um ano anterior para poder ver qual é o ano pessoal. Claro que se falta poucos meses, a gente calcula o ano vigente, mas no caso dele não. E para esse tipo de cálculo, é sempre bom voltar um ano atrás para vocês verem, ou até um ano à frente, para a gente poder tentar equiparar essa situação e não ter o problema de vocês deixarem passar esse tipo de aviso, de diagnóstico, né? Então, no caso dele, 17/9 de 2017, ele está num ano 9. Aí o que acontece? Não tem o que dizer. Essa é o cálculo. Quando você tem um ano pessoal de uma pessoa é 5 e o outro ano e a outra pessoa no pessoal é 9, olha, 90% da possibilidade de separação e de divórcio mesmo, né? Pode até ser amigável. Nesse caso deles foi amigável, porque a pessoa foi orientada, né? Não os dois, um só, foi orientado e acabou sendo tudo resolvido, né? É fictício, etc e tal, mas é uma realidade, aconteceu. Eu atendi a pessoa e expliquei tudo o que tinha acontecido, fizemos todos os cálculos, né? A casa também, o número da casa ajudou a situação e, como a gente fala, piorando, né? Então, infelizmente, eles se separaram mesmo no papel, teve o divórcio, etc e tal, mas ele acabou sendo um divórcio amigável, para não ter problema, né? Aí a gente tem uma maneira, né? Como eu estou vendo aqui, mostrei para vocês. Então a gente vai fazer esses cálculos, né? Porque para saber quais são os números, né? A gente tem o CD, né? Tem o EX, né? Para você poder descobrir o número do amor, a gente tem que saber qual é o número de missão. Então ela tem
um número de missão, né, o número de amor 13/4. Ele, somando, né, o CD dele 6 e a expressão 11, dá um 17/8. Então ele tem o 8 e ela o 4. Eles têm relação intervalor 6, né, no caso dela, e ele tem intervalor 1 e 5. E a tendência oculta para ela é 9 e a tendência oculta para ele é 5. Então o que acontece? Vamos imaginar, é o mesmo casal, é esse casal, né, que nós acabamos de avaliar. Eles já estão numa situação que infelizmente deu separação. Aqui a gente, se tivesse feito, né, o porquê, como a gente explicando, né, a gente chegaria a essa explicação. Foi o que foi dado a ela, né, que não teria como, né, deixar de acontecer. E aí nós explicamos, porque ela como um CD8, né, vamos lá para a minha cola, ela é um CD8, qual que é o 8? O 8 ela é objetivo, né, tem retidão, tem justiça, né, na questão, é verdadeiro, né, capacidade de organização. Mas em compensação, o que ocorre no negativo? No negativo ele é o quê? É dominação, normalmente tem vingança, é o perigo dela poder querer se separar no litigioso, né? Frieza, né? Autoritarismo e teimosia. Então isso já é um motivo para no relacionamento a coisa ficar difícil. Um CD6, né? O 6 é o que é? É harmonia, tranquilidade, é calma, é o emotivo. Só que o emotivo é um problema, porque a pessoa pode levar as coisas muito para o lado pessoal. Então, se a outra é uma pessoa que normalmente lá é dominadora, né? O emotivo vai achar que está sendo capacho, está se aproveitando. E o problema do 6, qual que é? Um grande problema para relacionamento, é ciumento, né? O número 6 é muito ciumento, né? Ele é o que tem também? Às vezes é irresponsável, né? Leva tudo, é acomodado. Então você imagina, uma pessoa 8 pega uma pessoa 6 acomodada, também já vai começar a ter problema. Na expressão 5, né? O 5 o que é? Nada mais, nada menos que liberdade, independência, né? Versatilidade, né? Pá, meio aventureiro, ou tem ousadia, né? Aí você pega um EX11, né? O que é o EX11? A gente cai para o 2, né, também. Aí ele é flexível, né? É fácil de adaptação, né? Tem concessão, tem cooperação, né? Mas, em compensação, o negativo do 11 impera sobre ele, né? Então, o que ocorre? Ele já é ciumento. Aí, no negativo, tem paranoia. Mania de perseguição. Então, você imagina, se o 8 cobra muito dele, um 6 acomodado, o 11 dele vai se queixar achando que ele está sendo perseguido pelo parceiro. Aí a gente começa a ter problema. E aí se vocês chegam lá e vão lá na questão da relação do intervalores, né, a gente vai dar uma olhadinha aqui, eu tenho que deixar minha escola pronta, aí a gente vai correr numa outra parte da apostila, deixa eu só mudar aqui, aí a gente vai ver aqui. Aí vamos entrar nesse. Aí a gente tem lá, né? A harmonia do casal. Então eu acredito que seja por aqui. A gente vai encontrar lá aquela situação do temos em valores, a tendência oculta. Então ela tem a tendência oculta 9 e ele 5. Então vamos ver aqui a tendência oculta 5. É o desejo de mudança e também de liberdade pessoal. Há uma tendência para viver à custa dos outros, entre aspas, né? Abusar do sexo, é ele, né? Você imagina. Então pode ser que acomodou, às vezes no trabalho ela estava bem, etc. O cara já começa a se encostar, né? E querer viver às custas delas, né? Então às vezes é também uma pessoa que abusa do sexo pode pular a cerca, vamos dar exemplo, né? Pode ocorrer isso. E às vezes até ficar viciado em drogas, bebidas e etc, né? E aí querer motivos de mudanças sem motivo, como diz, querer mudanças, né? Sem motivo aparente. Então começa a reclamar de algumas coisas, fala que ela tem que melhorar nisso, não sei o que lá. Então ele começa a atrapalhar nessa. Essa é a tendência oculta que conforme o convívio vai acontecendo, ele vai ter essa situação, né? As energias vão imperar. Então tem lá o número da casa que também vai acabar influenciando. Então tudo isso vai gerando um conflito. E aí o relacionamento começa, como a gente fala, a engrossar o caldo e começar, como diz, dar caroço nesse angu. Né? Aí é onde que as brigas começam a acontecer. Aí o que acontece? O que a tendência oculta vai influenciar?
E ele a gente já viu que é um problema sério. Ela tem uma tendência oculta 9. Aí o que, que diz a tendência oculta 9? Desejo de conhecimento e amor universal. Então o que acontece? Ela já começa a se preocupar mais com os outros. Depende do que ela faça, né? Ela começa a ter mais preocupação com os outros e já começa a deixar o parceiro meio de lado. Aí tem o que? A tendência de se preocupar excessivamente com os problemas mundiais em detrimento de si próprio e da família. Então o que acontece? O relacionamento esfria, porque começa a ter foco, né? A tendência oculta é foco no mundo, né? Nos problemas mundiais, né? No sofrimento dos outros. E aí, novamente, ele já está atrapalhando numa situação. Aí ela pode analisá-lo, ele como uma pessoa, como a gente fala, egoísta, né? E ele pode olhar ela como uma pessoa que não se preocupa mais com ele, que tem outros interesses. Aí começa, já é ciumento por causa do CD6, né? Aí ele começa a ter um monte de pensamento, como a gente fala, maluco, né? Porque ciúmes é um problema. Aí a pessoa começa a se preocupar em ajudar os outros fora de casa, aí ele já vai pensar que ela pode estar tendo interesses de outras pessoas. Então começa o quê? A criar uma energia que não é satisfatória, nem tão pouco saudável ao relacionamento. Aí vamos lá nas relações intervalores. Ela tem uma relação intervalor 1 e ele 6 ela, uma relação intervalor 6 e ele 1 e 5. Então vamos lá ver o que acontece com essa relação intervalor 1 e 5. O 1 indica independência, ambição e interesses próprios. Também mostra egoísmo e possessividade. Você imagina? Ele já vem numa sequência bem ruim, né? E ainda pega essa relação intervalores nessa situação. E ainda para ajudar um 5 também, que não é satisfatório, que vai agregar a um outro 5 que ele tem, que é a tendência oculta, aí fica difícil. Aí o que é a relação intervalor 5? Indica impulsividade e nervosismo. Grande desejo por sexo, aí já vira um vício, né? E aí ele quer viajar, mudança, para tentar melhorar, para ver se a vida fica mais favorável. Aí começa já o quê? Se distanciar. E esse já é o início. Aí o que acontece? Ela tem um intervalor 6. Indica o quê? Capacidade de assumir grandes responsabilidades. Ela já estava, né, mudando um monte de coisa. Vai, né, é de confiança, né, bem caseiro, é um bom pai, uma boa mãe, né, o educador nato. E aí tem tendência à polêmica. Aí brigas e instabilidade emocional. Aí, como a gente fala, já fica um problema sério, porque ele já não vai dar atenção para ela vai ficar com a parte emocional desestabilizada, né? Aí, como a gente diz, não tem mais o que você dizer por que o casamento não deu certo. Aí depende de quanto tempo passou, suponhamos aí 10 anos de relacionamento. Infelizmente, é o que vai acontecer. Vai para frente essa situação. A gente até tenta, quando tem tempo hábil, para você poder orientar as pessoas. Mas chega uma hora que não tem como. A coisa desanda de uma maneira que, infelizmente, o final é esse mesmo. Aí a gente tem uma questão, né? Só recapitulando lá a parte da aula anterior, aí nós temos essa tabela que é da harmonia conjugal. Então ela, a gente sabe que ela tem lá o número dela, né? Para a gente olhar a tabela, um é 4 e outro é 8, né? E aí o que acontece? A gente vê que até eles estão bem, né? Ele 4 e ela 4 e ele 8, né? A gente vê que atrai, né? Vê que engraçado. O número 4 atrai 1 e 8 e o número 8 atrai 1 e 4. Então o que acontece? A gente vê lá atrai. O que faz atrair? Quer dizer, eles foram enganados pelo astral, né? Vamos dizer assim. Números que atraem. Os números que se atraem são totalmente compatíveis entre si. Você vê? Foi o que levou ambos a casar. E o amor e o sexo se compatibilizam harmonicamente. Então eles devem ter tido uma vida muito boa. Tendem para a amabilidade, cordialidade, delicadeza e cumplicidade, compreensão mútua, né? O relacionamento com essas características tem tudo para ser bem sucedido. A não ser, né, que haja interferência de terceiros, que a gente não chegou
a trabalhar isso, ou por falta de atenção de um para com o outro. Se vocês analisarem o que a gente fez agora, praticamente foi o último que aconteceu, falta de atenção de um para com o outro. Eles começaram a, como a gente fala, migrar para um sentido de vida e a própria situação já estava levando eles para a separação. Então o que acontece? Infelizmente, eles acabaram tendo esse final de divórcio. Então praticamente é isso, gente. É a questão de fazer uma análise, né? É claro que existe bastante contas, né? Mas vocês seguindo esse roteirinho e assistindo a aula, vocês vão conseguir fazer esses cálculos, né? É importantíssimo que vocês vejam, porque muitas vezes quando os clientes nos procuram, né? Você vai ter, claro, 3 ferramentas para fazer a análise, né? Mas quais são os motivos que normalmente vocês vão ouvir? Ou é o que a gente conversou hoje, relacionamento, ou é financeiro, ou saúde, né? O último, saúde, é um dos mais difíceis, como eu sempre explico a vocês. A gente pode dar várias orientações para os clientes, mas nós não temos autoridade para liberar cliente nenhum de qualquer tratamento ou qualquer remédio que foi indicado pelo médico. A única pessoa que pode realmente liberar o paciente de tratamento e de medicamento é o médico dele. A gente, como terapeuta, conseguimos melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Mas, quando se mexe com saúde, a gente tem que ser bem claro e o cliente, o paciente tem que, como a gente fala, seguir rigorosamente as orientações do médico, tá? Vocês sempre têm que deixar isso muito bem claro para o paciente, para ele não se iludir, porque principalmente quando nós fazemos algumas harmonizações, tanto no Feng Shui, quando a gente trabalha com a saúde na radiestesia, existem grandes melhores. E às vezes até quando muda um certo conceito, né, de crença, de pensamento, né, eu sempre brinco com o pessoal, a homeostase existe, né? Então quando a pessoa realmente começa a acreditar que a cura vem como se diz, de dentro para fora, existem exemplos muito grandes aí de milagres, como a gente fala, né? Porque a homeostase realmente funciona, né? Se não funcionasse reiki, né? O monte de terapias aí que existem, né? Que a gente chama de alternativas, né? Que tratam as pessoas, né? Eles não teriam melhor. Então, realmente, eu acredito que a autocura, ela existe. Então, você trabalhando com essas 3 terapias que nós estamos divulgando a vocês, né? Realmente acontece grandes transformações nas pessoas, né? E aí eles acabam melhorando. Então é importantíssimo que seja bem esclarecido ao cliente paciente, né? Que tudo vai melhorar, mas que existem critérios que ele tem que seguir. Ele não pode simplesmente abandonar nada. Ele mantém até que cada profissional diga que ele está, como a gente fala, de alta, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham aí gostado desta aula. Ela é uma aula interessante, né? Queira ou não queira, né? A separação faz parte do cotidiano muito mais do que vocês imaginam. No momento que vocês começarem a trabalhar com isso, vocês vão ver que divórcio, separação é uma coisa rotineira, né? Sabe? A gente que às vezes se ilude em certas crenças, porque está acostumado, né? Principalmente nós que temos já uma bagagem de vivência, né? Acha que compara o mundo inteiro com o pai e a mãe da gente, né? Que viveram, sei lá, 60, 70 anos juntos, só Deus sabe quanto tempo eles viveram juntos, né? Mas em média, né, 60 anos, eu já conheço vários, né? Como o meu pai e minha mãe ficaram praticamente morando juntos até o falecimento dele, 61 anos. Então, quer dizer, é muito tempo, né? Junto. Então a gente vê esse tipo de relacionamento. Claro que com a numerologia a gente entende um monte de coisa. O meu caso, por exemplo, né? Foi assim que eu fui trabalhando, né? Com a permissão também analisei eles, né? E aí a gente vai vendo que existe aqueles momentos e que, queira ou não queira, por mais perfeitos que eles sejam, né? A gente sabe que existe certos momentos de separação, descuido de um com o outro, né? E às vezes também brigas, né? Ciúmes e etc. Faz parte da vida, como todo, né?
E alguns deles, como disse, só se separa com aquela frase do padre, né? Acho que está incluído em muita gente, né? Que só a morte os separa, né? Mas hoje em dia o pessoal tem se separado bastante, né? Então nós estamos aí para isso, que para orientá-los, né? E que em vez de ser uma separação com litígio, com brigas, com rinchas e etc., e que para quem tem filhos, quem sofre são as crianças, que ao menos eles façam uma separação consensual, amigável, né? Que fiquem bem, continuem amigos, né? E torçam, porque assim a vida de ambos melhoram cada vez mais, porque, como disse, se terminou, cada um siga o seu caminho. E se cada um seguir o seu caminho feliz e de bem, e como disse, sem ódio do outro, aí a vida de ambos vai melhorar, porque normalmente quando eles brigam a troco de nada, alguém sempre sofre. Apesar que eu acho que sempre os dois, por mais, como a gente fala, com mais poder ou benefício financeiro que um possa ter, né? Acaba sofrendo também, porque é desgastante. Enfim, praticamente a aula foi isso. Espero que vocês treinem bastante e futuramente nós faremos, como a gente fala, outras análises fictícias, né? Um abraço para vocês, gente. Muito obrigado, gratidão enorme e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Valeu!